Igor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. A vida dela é um livro aberto. A gente intitulou ela aqui como... O que eu falo de novo pro pessoal, assim, tentar adivinhar quem é a nossa convidada de hoje? Ela, eu conto tudo da minha vida no Instagram, eu sou uma grande fofoqueira. Receba comigo com muito carinho, Fernanda. Fernanda Chailes, falei certo, Isso, Chailes. Ah, é a primeira pessoa que acertou. Ai, que maravilha. Exatamente. Essa coisa de internet, a gente lê o nome dos outros, a gente conhece. Sim. A gente já é amigo, assiste todos os dias ali, só que o sobrenome sempre... Não. Eu erro vários sobrenomes, vários. A da Thalita, não, eu errei várias vezes. Aí o meu eu falo, gente, é Chailes. Chailes. Você foi a primeira pessoa que acertou. Tá vendo? Só é a Arrasou. intuição. Olha, me conta que essa história veio direto de Realengo. Sim, Magalhães 27 Bastos. aninhos aqui. 27. Não é isso? Fiz 27. Fez 27 agora, era 26 então, calma lá. Era 26, tá? Calma. Eita, tá Agora perto tem dos 20. 30 já. Ai, não me fala não. Não me fala não, que eu passo até mal. Olha, vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Fernanda, como foi a mudança dela pra cá, pra Portugal, o porquê Portugal, e o filho dela, a história dela, muita perrengue, muita coisa de maternidade também. Sim. Mas vamos começar, Fernanda, por que você escolheu Portugal? Na verdade, eu não escolhi. Foi Portugal que te escolheu? Portugal que me escolheu. O meu esposo, ele é TI. Aham. E aí, uma vez, no final do ano de 2021, ele recebeu uma proposta de emprego de uma empresa aqui em Portugal. Que legal. E aí, foi pelo LinkedIn. A empresa achou ele pelo LinkedIn. A empresa entrou em contato com ele. E aí, enviaram a proposta pra ele. E aí, a gente ficou perto de não vai. E eu nunca tinha... Ele já morou fora, mas eu nunca tinha saído do Brasil. Aham. Só viajei por dentro ali. E aí, eu falei, eu não vou pra Portugal. Falei, eu não vou, o que que eu vou fazer lá? Que isso? Tanta gente em casa assistindo a gente querendo ir pra Portugal. E eu falei, eu não vou, como é que eu vou deixar minha família aqui? Como é que eu vou criar? Porque eu já morei fora do Rio, já morei em Recife. Aham. Então, eu já tinha aquela experiência ali de, falei, não sei se eu quero morar fora, do outro lado do experiência, mundo. Então não era tão positivo, tipo, morar longe do pessoal. Recife é muito bom, mas assim, a minha experiência, porque o meu filho era bebê e eu não tive uma experiência tão boa. Uhum. Ele nasceu lá em Recife? Não. Nasceu no Rio mesmo. Rio e Aí depois foi em isso. Aí ele foi, acho que a gente tinha uns 4 meses, mais ou menos. Então ele Caramba. era muito bebê. É. E aí, depois de muita conversa, eu vendo vídeos no YouTube, tudo, eu falei, vamos. Aí a gente topou, só que a gente ia viajar em janeiro. Eu fazia estágio. E aí eu pedi demissão do estágio pra gente poder viajar em final de fevereiro. Só que aí por causa da pandemia, a fronteira fechou. Caramba, isso é em 2021. Foi em 2021. Todo mundo Aí passou por esse... Todo mundo não, né? Muita gente passou por esse perrengue das fronteiras fechadas. Aí a fronteira fechou e aí eu falei assim, bom, então vamos aguardar. Vamos aguardar. E aí a gente veio em junho, a fronteira abriu e aí foi assim, foi incrível. Foi a melhor coisa que, graças a Deus, eu tomei essa decisão junto com ele. Mas por isso que eu falo, eu não escolhi Portugal. Portugal me escolheu, escolheu a gente. E, assim, eu fui recebida muito bem, meu filho, ele também na empresa. Então, foi incrível, Que assim, a legal. experiência. Então, o planejamento de vocês foi aí auxiliado pelo fato dele já vir Foi, total. por um convite de empresa, foi isso? Foi total. Ele recebeu total apoio, assistência da parte administrativa da empresa na época. Eu pesquisava muito, eu via muito vídeo, eu tinha ali um planejamento, por isso que eu falo, a dica que eu dou é do planejamento. Sim. Porque apesar de ter sido um convite, a gente se planejou. Tanto financeiramente, quanto ali psicologicamente. É o que a gente sempre diz aqui no estúdio em Portugal. Essa oportunidade é uma oportunidade de ouro, principalmente para mão de obra qualificada. Foi o que aconteceu com o marido da Fê, não é? Ele foi convidado por uma empresa que ainda... A empresa estava aqui na Europa e ele do Brasil. Então, isso é excelente. Primeiro aqui, olha, dicas para você já aprender no início. Não estamos nem 10 minutos de conversa e já entregamos um monte de ouro Já, aqui, não é? já. LinkedIn, as empresas todas vão por lá. Tenha sempre seu LinkedIn atualizado. Sempre. Tenha sempre seu LinkedIn atualizado. Faça cursos. Pode ser pequenos cursos, faça cursos. Tente ali uma experiência por fora.
porque tenho certeza que isso vai te trazer resultados incríveis. É verdade. Para quem ainda não teve a oportunidade de receber uma carta, convite de uma empresa, assim, para poder vir, o visto de estudo também acaba sendo uma alternativa, porque a carta de aceite que a faculdade te dá, quando você é aprovado num visto, quando você é aprovado num curso superior, a faculdade manda uma carta de aceite. Essa carta também acaba auxiliando bastante no processo, não é? Vocês tiveram aí essa carta da empresa, do seu marido, e aí você e seu filho reagruparam nele. Sim, sim. Hoje mudou o nome, porque já tem um tempo, então muita coisa mudou. Mas na época a gente veio como agrupamento não, reagrupamento, reunião familiar. Reunião familiar. E depois que a gente passou pela imigração, aí a gente deu a entrada, né, na nossa autorização de residência através do reagrupamento familiar. A reunião familiar é aquele processo que você faz para poder vir, né, vir com a sua família. Agora, inclusive, é o tem um processo visto que de acompanhamento, né? Na altura não existia isso. Isso, não existia. E aí esse processo é o processo quando você passa na imigração, né? Para você passar na imigração, aí você vem com esse processo. Chegando aqui, você dá a entrada. Aí, pra dar a entrada, foi todo aquele perrengue. E liga pro CEF, o CEF desliga na cara e tudo mais. Mas aí deu certo. Na altura, inclusive, como tava, né, muito recente a pandemia, só entrava aqui com autorização de residência. Sim. Portanto, que quando a gente foi passar na imigração, ele pediu o contrato de trabalho, pediu a certidão, nossa certidão, né, de casamento, pediu tudo, sim. E eu tinha uma pasta, porque a gente é meio louca, né? Meio louca. Qual é o seu signo? Escorpião. Ah, pensei que tu ia mandar um virgem, já toda organizada na pasta. Não sou tanto. Mas assim, era uma coisa muito séria. E aí ele organizou também, e aí eu lembro que a gente tinha vários documentos na pasta. Eu nunca tinha passado por uma imigração. Eu cheguei, ele só pediu ali o básico e eu, inocente, fui e entreguei a pasta. Tipo, já dei a pasta toda. Ele fez assim pra mim, ó. É só o que eu pedi. E empurrou a pasta. Aí eu, ok. Fiquei quietinha, segurando a... Eu falei, poxa, ele nem quis abrir. A gente fica nervoso, né, nesse processo. Responde tudo que não é pra responder. Não tem nada pra esconder, mas eu fiquei nervosa. Olha, já outra dica aqui pra vocês. Sempre, gente, sempre numa imigração, você aprendeu da pior forma, né? Sim, foi logo sim, grosso, logo sim. de começo. Ele empurrou a pasta, eu... Ok. Então... Sempre na imigração, entregue o que lhe for solicitado, é normal. E responda também o que lhe perguntar. Quanto tempo você vai ficar, pra onde você tá vindo, o que você vai fazer. A própria pessoa vai te fazer umas perguntas. É porque, às vezes, a pessoa responde assim, quanto tempo você vai ficar? Você fala X dias, mas... Não tem que existir esse mais. É você responder o que ele tá te perguntando. Exatamente. Porque às vezes pode ser esse mais que pode te prejudicar e às vezes você não tá fazendo nada de errado e ele vai falar, mas por que isso? Às vezes delonga aquele processo, né? Que já é tão... Que era uma coisa... já gera uma ansiedade, né? Já dá uma dor de barriga. Imagina você na fila ali e já fica com... Ai, meu Deus, não tem o que fazer, tem que esperar. É um processo, assim... não vou falar que é doloroso, mas gera muita ansiedade na gente. É estressante. Ainda mais com criança pequena, né? Você tava ainda com filho pequeno. Meu filho chegou aqui... A gente chegou em junho. Meu filho tinha 3 anos. Aí meu filho fez 4 em agosto. Então, assim, era um bebê ainda. Sim, Bebezinho. Hoje em dia ele tem 6. Legal. A adaptação dele na escola, como é que foi isso? Foi incrível. Foi incrível. Ele amou, assim. Eu fiquei com muito medo. Muito medo. Porque não foi fácil fazer a matrícula dele na escola. Não foi fácil. Ele quase ficou sem turma. O que aconteceu? Não tinha vaga? Porque a gente chegou pós a data. Isso também é uma coisa muito importante. Pra você que tem filho, prestar atenção no prazo da matrícula. Porque aqui o ano letivo é diferente do Brasil. Sim. E muita gente não sabe disso. Aqui o ano letivo começa em setembro. E eu sabia disso, mas eu não sabia do prazo da matrícula. E aí, quando a gente chegou pós... A matrícula já tinha fechado. A gente foi no agrupamento escolar da nossa freguesia, né? Ali. E aí, a gente fez a matrícula e a diretora, assim, foi gente boa. Mas ela falou assim, olha, não tem mais vaga. Vocês precisam escolher 3 escolas, 3 opções de escola. E eu e meu esposo, tipo, a gente não faz ideia de que escola escolher. A gente tinha acabado de chegar. E aí, ela ajudou. Ela falou, não, olha, tem essas 3 opções aqui. E... vocês vão escolher e ele vai ficar na fila dessas 3 opções.
E aí, assim, uma semana, 2, e meu coração, eu falei, olha, vou começar as aulas e meu filho não vai ter escola, vou ter que colocar numa escola particular. E assim, não era um dinheiro que eu tava planejando gastar todo mês, logo no início, porque não é baratinho a escola Sim. particular. E aí, meu esposo correu atrás, foi no agrupamento, foi em vários lugares, e aí, do nada, um dia abençoado, o telefone do meu esposo toca e fala... E assim, e a gente não podia perder nenhuma ligação. Era o tempo todo os dois, assim, conectados. E aí, o meu esposo atendeu. E aí, era a pessoa do agrupamento falando que uma família desistiu de matricular a criança na escola. E aí, ele entrou na escola. Caramba. Mas assim, se não tivesse sido isso, talvez eu teria colocado ele numa escola particular. Sim. A escola pública, então, para criança que não se paga? Como é que é essa situação? Paga a taxa da alimentação, que aí isso você tem que ver, né, de acordo lá com a escola. Paga a alimentação diária, se a criança almoçar na escola. E eu pago também na CAF, porque ele fica na CAF, que é o tempo de pós-aula. CAF é o quê? É o tempo de pós-aula. É como se fosse um programa que eles ajudam, a escola, né, ajuda a família, que não tem com quem ficar, a criança não tem com quem ficar, e aí a criança pode ficar até as 7h30 na escola. É como se fosse uma creche, então. Não é uma creche por causa da idade do Heitor, porque eles têm aulas legais, eles estudam, eles fazem várias coisas dentro desse tempo, mas o horário do Heitor é de 9h30 às 3h30. Saiu ali das 3h30, já não faz parte mais do tempo de estudo dele. Entendi. É outro tipo de aula. Entendi. Entendeu? E aí também tem que pagar uma mensalidade disso. Quais são os valores? Depende do escalão, tá? Depende do escalão. Tem escalão 1, 2, 3, acho que é sem escalão. A gente não tem escalão. Então, Vamos só recapitular aqui o que é a questão do escalão, porque pode ter gente que está assistindo a gente em casa que não faz nem ideia do que a gente está falando aqui. Então, vamos um passo atrás. Então, o escalão basicamente, ele depende do quanto você ganha, do quanto a família no geral ganha, entendeu? Então, às vezes você não precisa ali, pelo valor que você ganha, você não paga nada da escola. Se você ganha X, você vai pagar uma porcentagem. Se você ganha Y, você vai pagar outra porcentagem. É como se fosse um imposto de renda, não é? Do Brasil, só mais que ou aqui é menos o IRS, e aí de acordo com o que aquela família ganha. ganha, ela é classificada num escalão. Sim, exatamente. Ok. E aí, no caso, a gente não tem escalão, então a gente paga o valor de 40 euros. Que é o valor total? Quando não tem escalão, é o valor máximo. O valor total é o valor máximo. Ok, 40 euros mensal. E mensal. Pra poder ele tá ali na CAF. Ok. E como a gente não tem rede de apoio, a gente precisa desse valor, dessa CAF, né? E aqui em Portugal, isso é uma coisa muito legal também pra quem tá vindo e não sabe. Eu acho muito legal isso, a gente não tem no Brasil, ou quando tem, você tem que pagar rios de dinheiro. Eles ajudam as famílias aqui na escola. Ajuda no sentido de, assim, eles têm várias opções pra família poder trabalhar e a criança ficar na escola após o horário. Isso eu acho muito legal, porque tem as AFs, e além da CAF, tem várias. Tem as AF, tem a outra sigla também, que agora eu me esqueci o nome. Tem um ATL também, Isso, faz tem parte? a ATL, faz parte do pré-escolar. Então, assim, são várias oportunidades, são vários tópicos para você conseguir deixar o seu filho na escola. Pronto, eu consegui perceber essa primeira que você falou. Agora, essa CAF, eu não sei o que é, qual que é a diferença. Pra saber, o nome da palavra tem que olhar na internet, mas a CAF, ela é o que você pode deixar de manhã, de 7 às 9 horas. Antes da escola. Antes, porque a escola começa às 9. Então, se o meu filho não tiver inscrito na CAF, eu só posso levar o meu filho às 9 e pegar ele às 3h30. Sim. Entendeu? Entendi. Ou às 5h30, que de 3h30 às 5h30 ele pode ficar na AF, que é o estudo de apoio à família, alguma coisa assim também. E são coisas totalmente diferentes, tá vendo? Por isso que eu digo, são várias oportunidades que a criança tem que ficar na escola. E isso tudo acontece no mesmo espaço geográfico, ou seja, na escola. Sim, na escola. Não tem que deslocar o filho de um lado pro outro. Eu levo meu filho 9 horas pra escola, 10 para as 9 mais ou menos, e eu pego ele 5h30. Que ele fica dentro da AF. Sim. Eu pago a CAF, porque se um dia, como às vezes eu tô no Porto, eu trabalho longe, meu esposo às vezes também tem que ir pro escritório, eu tenho medo da gente não voltar a tempo, e aí ele pode ir na CAF até 7h30. Eu não deixo ele até 7h30, mas se alguém, alguma família, mãe precisar,
Pode ficar na CAF. Ah, ok. E como é que é essa questão assim na escola? Tem passeios também, que eu lembro no Brasil era um Tem, máximo ir pro passeio aqui também? Tem. Aqui tem. Ele faz vários. Ele faz vários passeios. E eu acho uma coisa muito legal aqui nas férias. Eles vão pra praia, piscina. A gente lá trabalhando, os pais trabalhando e os filhos vão tudo pra E piscina é da praia. incrível as férias aqui. Ano passado eu perdi o prazo da matrícula e eu não fiz. E aí, esse ano eu falei, não, eu vou fazer. O que? A matrícula pras Pras férias, Ah, você precisa porque fazer. é um programa É pra um programa. eles. Aí eu lembro que esse ano eu paguei 3 semanas, 180 euros. E com a comida, tudo Com incluso. tudo Passeio, incluso. Praia, piscina. Eles conheceram um parque em Amarante que eu nunca tinha ido. Eu falei, gente, como assim, meu filho? Tá curtindo mais do que você. Ele ia pra praia Que no legal. verãozão, sol, voltava moreno, voltava com aquela cor de verão, Aham. sabe? E eu falava, filho, aí voltava cheio de areia, cabelo. E, mãe, hoje foi muito legal. Eu fiz isso. É incrível. Nossa, é e com os incrível. amigos todos, Todos. né? Deve E ser uma um- experiência super é. legal. Sim, e uma coisa interessante também é que eles vão de autocarro, né? Que é de ônibus. Então, você tem que levar a sua cadeirinha, a cadeirinha da criança, que a criança usa no carro. Ah, Você tem que levar pra escola, colocar o nome. E aí a professora, né, bota a cadeirinha dentro do autocarro, no banco, e ele vai preso na cadeirinha. E aí eles ganham, quando você paga o valor da semana que você escolheu, eles ganham uma blusa amarela e um bonezinho amarelo. Aí fica todo mundo igual de blusa amarela e boné amarelo. É incrível, é incrível. legal. É uma experiência muito, muito, muito boa. nossa, e que bom que você conseguiu ter tudo isso numa escola pública É. aqui, né? Conseguiu garantir essa vaga. A escola dele, assim, tem uma estrutura surreal. Tem uma estrutura surreal, assim, é uma escola que eu acho que eu tive sorte, porque tem aquecimento dentro, é uma escola nova. Então, assim, ele adora as professoras também. Hoje não, só tem 1 ou 2 brasileiros, eu acho, na turma dele. Nossa, com tanto brasileiro aqui, não tem 2 na turma. Ano passado tinha mais. Mas assim, ele já tá um tuga, então Ele já tá um tuga, ele já Já. fala com um sotaque Muito. português. muito. Me fala aí uma coisa, assim, uma palavra que ele chegou falando em casa e você falou, o que é isto? Eu acho que a primeira palavra que ele falou, que eu fiquei assim, não sei, acho que foi não foi telemóvel. Eu acho que foi autocarro. Aham. Eu acho que foi autocarro que ele foi logo no início, bem no início. E aí ele chegou, eu tava falando do ônibus e tal, aí ele, mãe, vamos no autocarro. Aí eu, quê? E ele fala várias, mãe. Comando, ele já não fala mais controle. Tem algumas palavras que ele esqueceu completamente, como se fala do Brasil, né? No Aham. português brasileiro. E ele já foi ao Brasil depois de estar aqui? Já, a gente foi ano passado e Legal. vamos agora esse ano. E eu confesso que eu tô com medo, porque o sotaque dele tá muito mais forte. Aham. Muito. Mas qual que é o seu medo? Das pessoas acharem graça. Eu acho que eu vou E ele ser não bem perceber. sincera, assim, das pessoas acharem graça, porque é engraçado. Eu fico rindo. Uma mãe coruja, né? Olha, eu posso rir do meu filho, mas você não. Você não, eu posso, você não. E assim, eu sei que é engraçado, porque ele fala, mãe, vamos a isto. Mãe, vamos ao continente. Ele fala assim. Que bonitinho. É um fofo, mas eu tenho medo das pessoas acharem graça, entendeu? Aham. E começarem. Eu acho que as pessoas não vão rir de maldade. Mas eu tenho medo das pessoas ficarem rindo, tipo, dele falando. Sim, ele não E perceber, não é? ele fala assim, por que ele tá rindo? É. E ele é um fofo, assim, ele é todo sentimental, então eu tenho medo. Mas acho que do jeito que ele se virou aqui, ele vai se virar lá. Legal, legal. Gente, é isso, né? A gente cria o filho pro mundo. Ai, nem me fala. Literalmente, eu literalmente tô criando pro mundo. É assim. verdade, é verdade. Agora, quando você chegou em Portugal, qual foi, assim, as 3 principais coisas que mais lhe chamou a atenção pelo lado positivo aqui? A primeira, sem dúvidas, foi a segurança. A segurança, assim, quando eu andava na rua, eu fiquei, eu acho que uns 3 meses escondendo meu telefone. Eu já fui assaltada no Brasil várias vezes. Então, eu andava assim, eu segurava meu telefone, minha bolsa, escondia tudo. E eu acho que, por incrível que pareça, eles foram simpáticos comigo. Eu achei que, assim, em alguns lugares eles foram simpáticos. Porque as pessoas falam, né? Não tem uma É. coisa tão positiva assim. Algumas pessoas. Você já passou por alguma situação Já. não tão confortável? Já passei. E
A terceira coisa, eu acho que, sem dúvida... Hoje nem tanto, tá, galera? Hoje nem tanto. Mas o poder de compra. Eu cheguei aqui, eu ficava, assim, assustada. Eu falava, gente, é tudo muito barato. Hoje em dia passou de €1, eu não compro. É verdade. Mas eu achava, assim, tudo muito barato. Eu ficava encantada. Eu ia no shopping, eu ia no mercado. Pagava R$3,50 no azeite. Era assim, Agora era já tá mais de 7. 5, né? É 7. Fui no mercado essa semana, tá 7. É assustador. É uma coisa, assim, surreal. Surreal. E, assim, eu acho que foram essas 3 coisas, assim, que eu fiquei... Foram Tu um lado falou... Pera, positivo. eu catei 2. Uma foi Uma foi a segurança. segurança. Outra foi a simpatia deles, que me Aham. surpreendeu, Ah, porque eu legal. tinha uma imagem negativa. É, e tu já chegou É. Já chegando, o cara falou, empurrou tua parte e falou, não, eu Sim, quero só o que eu sim. te pedi, aí tu falou, É, eita! e não, foi muito pelo contrário, eu só peguei pessoas maravilhosas, que eu Aham. tenho amizade até hoje. Legal. E a questão do poder de compra. Sim, mas você falou que passou aí por uma situação que não foi tão confortável assim. Você quer Passei. partilhar com a gente? Como é que foi? Posso partilhar? Foi no trabalho, foi quando... vamos pular a parte que eu consegui o trabalho, mas depois a gente volta, Aham, pode ser pra essa aham. parte? E quando eu trabalhava no restaurante italiano, trabalhei por uns 5 meses, e foi um português lá, eu já tinha dado troco a ele, trabalhava só eu e meu chefe. Era mais um ninguém. cliente, Era foi um um cliente, foi um cliente. Ele foi lá, almoçou, eu atendi ele super bem, como sempre atendi todos. E ele me deu uma nota e eu joguei no sistema, né? Cadastrei a mesa dele, dei o troco certo, tirei. Graças a Deus o restaurante tinha um sistema, então ficou lá comprovado que eu tirei o troco e dei o troco certo pra ele. E depois de uns 2 minutos que eu dei o troco, ele voltou e ficou me insinuando, falando que eu tinha dado o troco errado pra ele. E faltava, sei lá, acho que 30 cêntimos. E eu falei assim, não, senhor, eu te dei certo. A gente tem câmera aqui, eu te dei tudo certo. E ele começando a me insinuar que eu tinha dado troco errado pra ele. E querendo chamar o meu chefe. Só que o meu chefe tava de costas pra mim, não tava nem vendo a situação. E aí ele foi e começou a falar, vocês brasileiras tinham que fazer isso, vem pra cá pra fazer isso. Só que eu tava dentro do meu trabalho. Pra roubar 30 cêntimos, gente, pelo amor de Deus. Esse foi o dia que eu falei assim, eu respirei fundo e aí eu falei assim, olha, meu senhor, eu não vim pra aqui pra te roubar. Eu não vim pra te roubar. Até porque se a gente for falar Até de porque eu queria poder falar isso. Essa resposta veio na minha língua. Eu falei, até porque. E ele começou a falar assim, ai sim, 30 cêntimos. O que você vai fazer com 30 cêntimos? Eu falei, realmente, o que eu vou fazer com 30 cêntimos? Não dá nem pra eu comprar minha unha de plástico na Primark. Não tem como. Não dá pra fazer nada. E aí ele começou a querer me ofender. E aí foi quando meu chefe virou e falou assim, olha, eu acho melhor a gente parar, chega, ela não te roubou, ninguém fez nada. E aí ele saiu, tipo, só que ele saiu me xingando, sabe? Saiu falando um monte de coisa. Eu fiquei arrasada esse dia, eu fiquei muito mal. E é o momento que a gente para e pensa, o que a gente tá fazendo na nossa vida? Sabe, poxa, a gente saiu do nosso conforto, a gente saiu de perto da nossa família pra ficar passando por isso. E na semana, assim, eu fiquei muito triste mesmo, porque foi uma situação... A minha sorte que o restaurante estava vazio, então não foi uma coisa assim, todo mundo viu, só eu e meu chefe mesmo na época. E meu chefe até esse dia até me liberou, porque eu fiquei muito mal, porque ele me acusou de roubo. Ele me acusou, o cliente, ele me acusou. E o chefe te apoiou na situação. Foi. Por isso que eu falo que eu peguei pessoas maravilhosas no meu início aqui, porque o meu chefe era incrível, assim, pra mim. Eu acho que ele era jovem, tinha a mente mais aberta e tal. Então, foi uma situação que eu fiquei muito mal. Mas depois eu fui pra casa, tomei um banho gelado, falei, não, vai ser 30 cêntimos que vai me tirar da... É verdade. E gente boa e gente ruim existe em tudo quanto é lugar. Sempre quando perguntam, né? Ah, e aí, os brasileiros são bem recebidos? Cada um tem a sua experiência. Eu nunca passei por nenhum episódio assim. Eu acho que... E olha que eu procuro, tá? Eu procuro porque eu não levo desaforo pra casa, não. Eu procuro, mas aí eu já falo, não percebi. Quando eu acho que é alguma coisa assim, eu falo, olha, peço desculpa, não percebi. Aí eu já olho assim no fundo do olho. Isso. Aí a pessoa desiste de qualquer coisa. Uma portuguesa me deu um conselho uma vez. Qual que é? Partilha com a gente. Nunca rebata com ignorância. Eles.
Ela me deu conselho, ela falou, Fernanda, isso quebra. Ela falou a gente ainda, ela botou ela no meio. Ela falou assim, isso quebra a gente de uma forma. Nunca trate a pessoa com ignorância. E eu acho que isso, na verdade, serve pro mundo inteiro. Uhum. Eu acho que você quebrar ali a ignorância da pessoa com a sua simpatia, igual que você falou agora, desculpa, eu não percebi. Eu acho que isso quebra a pessoa, assim. E desde quando ela me deu esse conselho, eu vou fazendo isso. Vai aplicando. Vou. Olha, um truque que eu já contei aqui também em um outro episódio, já não lembro, que é muitos convidados bombados. chique, É muito chique. É, sempre quando você vai, principalmente em setor público, você já olha pro crachá assim pra ver o nome da pessoa. Eu sempre faço isso. Olá, muito bom dia, senhora fulana de tal. Como vai o seu dia hoje? Tá tudo bem? Sim. Aí, às vezes, a pessoa tá lá já resmungona, né? Tá tudo bem? Olha, espero que sim. Aí eu fico, tipo, espero esperando a que sim. pessoa responder, porque, poxa, se você foi tão simpático, não tem por que a pessoa te Não tratar tem. mal. Não né? tem. E se ela tratar mal, ela que vai estar sendo uma ignorante. É, e Aí- eu acho que ela mesma percebe isso. Eu ainda falo, se não. Olha, imagino que a senhora não tá tendo um bom dia hoje. Eu peço desculpa, não tenho nada a ver com isso. Cada um com seus problemas. Tá sendo. Realmente tá difícil. Eu já senti um pouco da cultura portuguesa, a gente vai ficando, vivendo aqui, a gente começa a aprender um pouquinho como é que funciona, né? E o povo gosta de reclamar. Ai, Eu já percebi isso. E aí, eu não sou uma pessoa muito reclamona, não. Mas aí, quando a pessoa tá só reclamando, uma técnica que eu aprendi é reclamar junto com ela. Que aí ela vira sem teu nem- amigo. Sem nem saber do que ela tá reclamando, você fala, é isso aí, é isso É aí. difícil, né? Realmente. Ai, o frio. Tá muito frio. Nossa, a Ó, umidade, essa a umidade. técnica é boa, hein? Vou pegar. Boa. Que a pessoa, ela cria um elo de ligação Sim. com você ali. Sim, De é boa. suporte, É boa. Um exemplo, a minha cunhada chegou há pouco tempo e aí ela foi tirar o NIF. Só que o meu esposo não sabia, veio ela e o esposo, só que o meu esposo não sabia que tinha que fazer 2 marcações, que eram Um 2 pra cada um. pessoas. Meu esposo achou que tinha que fazer só uma. E aí, quando eles chegaram lá, a atendente, né, já assim, super grossa, já falando, são 2 pessoas, tem que fazer 2 marcações, não sei o quê, vai fazer, fez o quê? Fez 2, vai fazer uma. E acabou com a vida deles. Aí meu esposo, não, tudo bem, não tem problema, pode fazer só a dela que é mais importante, eu faço a dele depois, aí ela. Não, tudo bem, vou fazer das 2 então. Meu esposo falou, Fernanda, eu fiquei tipo... Tem que dar o espaço pra reclamar. Tem que dar o espaço pra Às reclamar. vezes eles estão precisando disso, sabe? É, desabafar, Sim. não é? Às vezes eles são carentes. Olha, vamos ver uma foto aí, produção da família, que aqui é arquivo confidencial. Ai, meu Deus! A gente foi lá vasculhar toda a produção de conteúdo. Falando em produção de conteúdo, você já produzia conteúdo quando você chegou aqui em Portugal ou Não. começou aqui? Não. Sabe o que eu comecei? Ai, meu Deus. Com o famoso vídeo o que se compra com 10 euros aqui em Portugal. Eita, isso algum tempo atrás era em alta, né? Isso Eu lembro que explodiu. quando eu tava no Brasil, eu via todo mundo fazendo, as blogueiras fazendo, e eu falava, nossa, eu vou chegar, vou fazer. Só que aí eu cheguei, é tanta coisa pra gente ver, é tanta coisa pra gente organizar, que eu falei, eu não tenho tempo pra criar conteúdo, não tenho tempo pra fazer nada disso. Só que uma coisa que me animou muito foi que o pessoal lá do Brasil, a minha família, começava a perguntar muito. Quero ver essas coisas, posta. Eu falei, quer saber, eu vou fazer. E aí eu fiz o vídeo, cara, o vídeo bombou, explodiu, tipo, teve não sei quantas mil visualizações, foi incrível. E aí eu comecei a criar conteúdo a partir desse vídeo. Legal, então começou aí. Vamos ver aí o material, produção? Que a gente tem aí da... Esse é Esse é o Júnior, meu esposo. o seu esposo, legal. Isso aí foi quando vocês já tinham chegado aqui em Já, Portugal? já, foi em Matozinhos. Foi na praia de Matozinhos, isso. Legal. Olha, parece um quadro atrás, né? Sim. Lindíssimo. O que a gente tem mais aí? Ah, esse daí Aí, é o esse é o Heitor. Heitor. Ah, Isso sou eu lá em Barcelona. Barcelona. Viajou já bastante Sim, aqui pela já, Europa? Já. Isso foi em Lisboa. Lisboa, o céu Ó, também tá cara, nem lindíssimo. parece que faço os perrengues. Isso Foi em aí, Londres. também. Caramba, já viajou pra quantos países aqui? Ai. Calma, deixa eu fazer a conta. Eita, muita coisa. Olha, você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, a gente tá vendo aqui na TV as imagens, né, das fotografias. Isso daí é a fotografia de finalista da escola do Foi. filho. Ele tá todo Isso animado, né? aqui Olha que que- fofinho. Ó, mães, pelo amor de Deus, já vão se preparando pra O que fazer é isso. Aqui isso? é uma colher de pau, que eu não fazia ideia da existência. Se o Uma seu colher de pau desse tamanho, Sim, do tamanho do teu filho. tamanho dele. Se o seu filho vai passar
pela formação do pré-escolar para o primeiro ciclo, vocês vão precisar fazer isso aqui. E aí, o quê? Compra uma colher de pau? Tem Não, uma a carta? escola dá uma colher de pau e você tem, pra mãe, né? E aí a mãe e o filho precisam enfeitar a colher de pau de acordo com o tema ali que a criança escolher. Que legal. E aí o que eu fiz? Eu mandei um recado pro pessoal do Brasil pra todo mundo escrever um recadinho pra ele. Aham. Dando parabéns pela formação e tal. E aí eu escrevi, botei o nome de cada pessoa aqui embaixo, colhei uma bandeira do Brasil e de Portugal, que é ele que pediu. E botei como se a colher de pau estivesse se formando também. Que legal. E ele tá todo animado Tá, aqui, né? Com um tá. diploma na mão. Aí, né? aí a blusa aqui, a escola dá também, é escrito Finalistas 2023. Legal, legal. Finalistas, eu já conheci essa expressão da universidade, né? Quando o pessoal se Sim, forma, sim. recebem esse termo. E tem também a colher de pau. Engraçado, não sabia que no Sim. secundário... Mas a colher de pau é grande, né? grandona, é uma colher de pau. Se bem que eu acho que os finalistas... Tem uma colher de pau no meio da cerimônia, mas eu acho que não é todo mundo que tem uma, não. Eu acho que é uma só pra turma. Ah, ok. Entendeu? O do Heitor veio assim, né? Do tamanho da criança. E cada um tinha uma. Aí ficou o palco aqui, todo mundo aqui em cima, cada um com essa colher de pau. E é engraçado que cada mãe tem uma ideia diferente, entendeu? Imagina. E tem pessoas que fazem, você paga a pessoa pra fazer. Teve uma que tava toda vestida, a colher de pau vestida de Frozen. Aí eu falei, não. Gente, como que você conseguiu fazer isso? Tinha que ver, a colher de pau tava incrível, impecável. Não, dá pra abrir uma empresa só de decoração de colher de pau. Aí ela foi e falou assim, eu paguei a menina pra fazer. Caramba, eu não fazia ideia. Mas isso acontece em todas as escolas? É a Acho que primeira sim. vez que eu descubro isso. Acho que eu não vou falar que sim, porque pra não dar uma resposta Claro, errada, mas eu tenho Porque quase depois o certeza. pessoal falar que sim, Não é assim. É. Mas na escola do meu filho e nas escolas assim de Gaia, que eu vi o pessoal comentando, Também todo tinha mundo isso. tinha. Olha, você que tá assistindo a gente aí, deixa nos comentários se você tem alguma informação sobre isso. Deixa aí nos comentários, porque eu fui surpreendido aqui. Eu não conhecia essa história Eu da fiquei colher de uma pau. semana com dor de cabeça, sem conseguir dormir por causa dessa colher de pau, porque eu não sabia o que fazer, não tinha Gente, ideia. imagina, não, aqui, vamos fazer uma reflexão aqui. Imagina você, mãe, aí chega, olha, uma colher de pau enorme. E o filho te pressionando. Por- Mãe, a minha colher de pau tem que ficar incrível. E eu, mãe de primeira viagem. E eu falei, meu Deus do céu. Mãe, porque a minha colher de pau tem que ter isso? Porque tem que ter aquilo? E eu sem saber o que fazer. E eu assim... E o meu esposo... Vai dar tudo certo. Tá tudo bem. E isso foi no primeiro ano que você estava aqui? Não. Foi esse ano agora. Ah, que foi ele foi agora. finalista esse ano. E aí você botou o quê nas redes sociais? Falou, gente, pelo amor de Deus, me Fiz ajuda aqui live, com essa porque eu história. sou de fazer live, né? É. Fiz live tomando uma taça de Matheus Rosé e fazendo A tal da colher de a pau. tal da colher de pau. E aí todo mundo dá opinião. Olha, mas eles me ajudaram muito, tá? Foi? Porque nos stories é bom. Mas assim, a opinião entra depois, não entra na hora que eu preciso. Sim. Aí eu abri uma live e falei assim, gente, eu preciso da opinião de vocês. Aí falaram que tava vesga. Olha, eu fiquei com... Que a colher de pau tava vesga. Aí você, tá não, gente, peraí. Aí eu tava ótima. Preocupada. Aí o meu filho, o que é vesga? É quando tá muito bonito. Porque se eu falasse do olho, ele ia querer que eu tirasse. Ah, E ele não ia- dava, era canetinha. Aham. Aí eu, é quando tá muito bonito. E ele já tuga, né? Não percebia Aí o que ele, que é. aí ele, ok. Aí o filho tá incrível. É, Legal, muito- legal. Ai, Mas deu olha, certo. Deu E certo. depois, depois que fez isso tudo, enfia essa colher de pau onde? Tá guardada no quarto. É só pra cerimônia e depois volta pra casa com a... Aí depois a minha amiga falou que a dela deu mofo. Eu, olha, se essa colher de pau dá mofo. Ainda deixar a roupa toda fedendo, pelo amor de Deus. Ela falou que deu mofo, assim, acho que porque ela tá aqui há muito tempo. E aí a dela ficou perto ali da janela, a Aham. umidade. Aí, tipo, eu já tomei outros cuidados, né? Botei já longe. E aí, às vezes, eu ligo também o desumidificador no quarto. Pra Só dar por causa da colher de Só pau. por causa da colher de pau. De Meu- tanto trabalho que ela me deu. Colher de pau já virou integrante da família. E todo mundo que chega lá, ele quer mostrar. A É, colher de pau. que Eu falo, fofinho. isso, filho, muito bem, mostra que deu trabalho. Que legal, gente. Olha, eu fiquei curioso. Ó. Fiquei surpreso com essa história, eu não sabia. Mas acho que é isso, né? Tipo, quando a gente muda, assim, de país, cada semana, cada dia a gente se surpreende com alguma coisa, assim. Sim, são coisas novas, né, que vai vindo assim. Agora, os seguidores também partilham muito, assim, histórias de maternidade, com filho na escola. Sim, Coisas, assim, cabeludas que já te contaram, assim, no Instagram. Já, assim, tem umas que eu fico até assustada na questão da escola.
E aí eu fico, cara, isso nunca aconteceu comigo. Porque eu acho que eles vêm me perguntar, pelo fato de eu ser muito aberta, e eu acabo compartilhando as coisas, e às vezes eles vêm me perguntar por questão de, assim, de conselho, Sim. sabe? E aí eu falo, olha, eu acho que você tem que conversar com a professora, conversar, ver o que tá acontecendo. E aí eles falam, ai, mas aí eu não sei o que tá acontecendo. Eu falo, conversa, porque que acontece? O aluno fala uma coisa e a professora fala outra. Mas eles contam sim, contam dos filhos, do marido, da tia, da vizinha fofoqueira, da vizinha barraqueira. E eu adoro conversar com eles. Adoro, é muito legal. Essa troca é muito boa, né? Sim, é muito bom, é muito bom. A nível de formação acadêmica, você teve a chance de fazer alguma formação no Brasil também? Sim. Conta pra gente um Na pouquinho. verdade, eu comecei no Brasil, e aí entrou a pandemia. Entrou a pandemia, aí eu comecei a fazer remotamente. Eu fazia RH, Recursos Humanos. E aí eu recebi uma proposta para estagiar. Isso eu ainda fazia faculdade presencial. E aí eu comecei, sem ter ideia da vinda para Portugal. E aí eu comecei a fazer o estágio numa empresa, era na Barra da Tijuca, perto da Olegário. Sim, sim. E assim, a empresa era incrível pra mim, era incrível. E aí eu falei, nossa, eu tô começando a minha vida, essa aqui é o meu caminho, isso aqui é que eu vou traçar, é isso que eu quero pra mim. E aí, fazendo estágio, a formação e tal, tudo certo. São 2 anos, né, RH. Aí veio a bomba de Portugal. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? E eu tinha que pedir... Porque, assim, na minha casa, o meu esposo já tinha vindo ali formado. Ele tava tendo uma oportunidade de emprego, sabe? E ele já trabalhava aqui. E eu pensei, eu falei, cara, eu tô começando. Será que realmente vale a pena eu pedir demissão? Eu abrir mão da minha conquista pessoal pra poder viver aquilo ali? E isso foi uma coisa que pesou muito pra mim. Muito. Porque eu falei, o medo de eu abrir mão daquilo ali... Porque, E o medo do novo, não é? Porque você não conhecia. E assim, a gente... Poxa, você lá do Rio, a gente sabe que não é fácil achar um emprego numa empresa assim boa. Sim. Sabe? Lá eu ganhava bem, tinha tudo ali perfeito pra mim. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou viver. Vida é uma só. Calma, gente, não é tanto assim. E eu sabia que se acontecesse alguma coisa, meu esposo jamais me deixaria desamparada. Sim. Entendeu? E aí eu vim pra cá, conversei... Não, eu minto. Aí antes de eu vir pra cá, eu já tava fazendo a faculdade remotamente, porque já tinha pandemia. Aí eu falei, bom, eu acho que... Não sei, eu acho que é um sinal pra eu poder ir fazer lá, continuar. Aí fui na faculdade, expliquei a situação. E aí eles falaram, olha, você pode ir, você continua fazendo remotamente, só que na sua formatura você não vai estar. E aí eu falei assim, ok, sem problemas, eu me formo online. E aí foi isso. Então você conseguiu se formar online. Legal, fiz. boa. Eu vim pra cá, fiquei um tempo, acho que eu fiquei 6 meses, se eu não me engano, fazendo ainda a faculdade e me formei online. Legal, legal. Um dos benefícios de vir estudar em Portugal é que o seu diploma, quando é emitido numa faculdade em Portugal, é válido para todos os países da Europa. No caso da Fê, também não sei se você sabe dessa informação, mas a tua graduação feita no Brasil permite com que aqui você entre direto num mestrado. Sem precisar fazer um projeto acadêmico. Tu sabia disso já? Não sabia. É legal. Olha, gente, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. O grau acadêmico que você colaria aqui em Portugal já seria um grau superior ao do Brasil. Então, você já teria uma formação nível 7. Se calhar aí, olha, um mestrado que por vezes dá para conciliar com o trabalho. Existe o Estatuto do Estudante Trabalhador para você poder faltar aulas e não reprovar por isso, porque você trabalha aqui, então você pode escolher isso também. E pode ser uma excelente alternativa aí para ter uma carreira profissional na Europa. Eu já pesquisei aqui que o RH é diferente, né? É bem diferente do Brasil, assim. Mas seria uma coisa assim, nova. Eu falo, cara, se onde eu trabalho hoje, não der certo, eu tenho ali o meu diploma e eu corro atrás daquilo ali. Legal, legal. Sem emprego eu fico, meu bem. Meu filho, a gente dá um jeito, né? Dá um jeitinho brasileiro. Olha, você falou que quando chegou aqui foi trabalhar no restaurante, foi o seu primeiro emprego? Foi. E depois do restaurante, quais foram as outras oportunidades que você encontrou? Eu pedi demissão do restaurante, fiquei 5 meses, porque pelo bem da minha saúde mental... Era muito puxado. Era muito, assim, era surreal. Eu falando, a pessoa não tem ideia do quanto é surreal, de quanto ele... Às vezes chegava a ser humilhante.
de tão cansativo, de tão... Nossa, não gosto nem de lembrar. E a minha sorte é que o ambiente que eu trabalhava era um ambiente bom. As pessoas. As pessoas, é. É porque só era eu e meu chefe só, na verdade, que era um restaurante pequeno. Mas, assim, o trabalho em si é muito puxado. E aí eu pedi demissão, depois eu comecei... Aí fiquei Quando eu pedi demissão foi quando eu investi no meu Instagram. Que aí deu o boom que eu puxava vídeo todo dia. Porque a gente consegue, né? Gravar conteúdo, tem É um ideias. desafio. E aí eu falei assim, não, acho que eu não consigo ficar muito tempo sem trabalhar. Na verdade, sem trabalhar pra receber, porque ali a gente trabalha, tá? Porque muita gente acha que a gente não trabalha. É, mas que a não gente trabalho, é. Mas assim, o Instagram, ele não te paga, né? Então eu falei, não, preciso arrumar alguma coisa. Aí eu comecei a procurar um ramo imobiliário. Aí comecei a trabalhar numa imobiliária. Fui para o Brasil de férias. Voltei do Brasil. Não era aquilo que eu tava pensando na imobiliária em si. Pedi demissão e comecei a trabalhar onde eu tô hoje. Que é no ramo imobiliário. Ok, no ramo imobiliário. Então você já tá conseguindo fazer uma carreira, pô. Aprende-se Já. muita coisa, não é? Já. Eu fiz um curso na primeira imobiliária que eu entrei, eles dão uma formação. E aí você tem que fazer um curso de 2 semanas. E esse curso foi muito importante pra mim. Por isso que eu falo, voltando ao assunto do LinkedIn, façam cursos. Façam Sim. pequenos cursos, sabe? Que eu acho que é uma coisa que ajuda muito, te enriquece muito. Sim, e também de conhecer pessoas, né? O Sim. curso Nossa. também, além de aprender, você teve a oportunidade Eu de conhecer conheci pessoas. várias pessoas que eu ligo até hoje e falo assim, olha, tô numa situação, no ramo imobiliário, né? Tô numa situação assim, de um vendedor tal, o que que eu faço? Aí a pessoa vai e me ajuda. Então, ali eu fiz essa formação, peguei vários conhecimentos pra mim e depois eu fui pra... Aí, não era aquilo, não falei, não vou ficar, fiz demissão. E aí, só que a empresa que eu tô hoje, ela foge um pouco do ramo imobiliário aqui de Portugal. É um pouco diferente do que a gente tá acostumado. É o quê? Mais É mais pro Europa? relocation. Ah, ok. Para que mais quando as pra pessoas quem, chegam... então, pra quando a pessoa tá do outro lado do mundo, ou aqui mesmo na Europa, e quer vir pra Portugal com a sua casa já, quer sair do aeroporto direto pra casa. Sim. E aí a gente faz esse serviço. Por isso que é um pouco diferente, porque a gente não tem imóveis. A gente vai atrás do imóvel pra você. Entendi. Você, por exemplo, você me paga pra fazer o serviço burocrático todo, o serviço que você não quer fazer. E a imobiliária é diferente. A imobiliária, ela tem o imóvel, entendeu? Sim. E não é só para brasileiro, né? Portugal Não. recebe muitos estrangeiros, A gente muita pega gente. muito estrangeiro também. Muito, muito. Pessoas, tipo, americanas e tal. A gente pega bastante. Assim, E geralmente são famílias ou são a maioria é família. Maioria. Eu acho que 80%, 90% assim é família. Raramente... Tem cliente que vem sozinho. Tem muita gente... Tem meninos que vêm pra estudar. Ou, assim, que a família paga todo o processo pra filha vir. Aí só vem a filha, porque passou em algum mestrado. Sim, Aí a família que arca com tudo. sim. E no Entendeu? seu planejamento, você vive na cidade de Gaia, né? Distrito do Porto. Isso, eu vivo em A20, que fica em Gaia, que fica no Porto. Aham. É freguesia de A20, né? Conselho de Gaia, Distrito do Porto. Legal, legal. O nosso escritório também, eu também vivo aqui em Gaia, né? É uma cidade que fica dentro do Distrito do Porto. Eu particularmente adoro, porque Ai, gente, é eu acho maravilha. incrível. Não Eu é? A amo gente tá na Gaia. zona confortável, tranquila, e se a gente quer ir pro centro do Porto, Eu amo. é logo ali. Todo mundo que me perguntar, e o que você indica? Eu falo Vila Nova de Gaia. Acho que daqui a pouco isso aqui vai estar tudo cheio. Vai estar, e daqui a pouco a gente não vai ter paz, a culpa vai ser tua. Eu falo, Hoje ai. já tinha trânsito pra poder chegar aqui. Não, é surreal, assim. E uma coisa... Você tá aqui há quanto tempo, aqui em Portugal? Em Portugal, eu tô há 7 anos. Aí. Em Você Gaia, já- eu tô 2. Mas você já viu uma diferença bizarra, né? Já, na rua. completamente. Que eu vejo. Completamente. Hoje, eu não percebi porque que tinha trânsito pra chegar aqui, porque nunca tem. Eu vejo, eu falei, cara, o sinal tudo parado, uma confusão. E eu falei, gente, eu me senti no Rio de Janeiro. Porque eu não era assim. Por isso que eu te Sim, perguntei. é. Eu falei, porque você deve sentir uma diferença bizarra. Sim, sim, as coisas estão mudando. E não só de brasileiros, claro, tem uma comunidade brasileira aqui muito grande, mas... A Fernanda... Hoje eu vim pegar pra ter paz, vocês vieram atrás. Mas, gente, uma coisa importante que eu chamo a atenção aqui é, considerando isso, que tem muita gente vindo para Portugal, de fato, Portugal tá aí no foco da coisa, venha preparado para você se destacar no meio de todo mundo, não é? A gente tá mudando de país, não é de cidade. Não é? Venha preparado financeiramente. Porque eu falo,
Por que eu falo hoje, assim, com tanta certeza? O preparo psicológico, ele é muito importante. Sim. Muito, ele é muito importante. Mas o financeiro, pode ser que ele fique ali, ou seja ele mais importante. Ou ele seja mais importante. Por que eu tô falando isso? Porque eu lido com várias famílias. Várias, no meu trabalho, né? Sim. Várias. E, assim, as pessoas, às vezes, estão ali desesperadas, mas eu tenho certeza que se tivesse uma reserva financeira, poderia solucionar um problema. Tem gente que vem sem ter dinheiro pro próximo mês? Nada. Tem nada. Que isso, Fernanda. Eu já trabalhei, assim, com famílias que vieram, assim, com uns 3 mil euros só. Com filhos. Com filhos. Com filho, um filho. Quanto que você acha, assim, que é um valor confortável para as pessoas trazerem? Então, eu acho que depende da questão. Depende muito, primeiro, da cidade que você vai escolher. Sim, é essencial, né? Depende muito. Eu acho que a primeira ali, se quer em Lisboa, você tem que triplicar o teu valor. Algarve, Cascais, nem se fala. Uhum. Agora, se você escolher ali aqui Porto, Vila Nova de Gaia, eu acho que já dá pra dar uma amenizada, sabe? Uhum. Então, eu acho que depende muito e também de quantas pessoas vêm. Quantas pessoas podem vir com você. Uhum. E você tem que somar valor ali de rendas e calção. É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque é uma das variáveis que mais... Se você escolheu ali na região, por exemplo, um T2, que hoje aqui em Gaia tá no mínimo, uns 800 euros. T2 é um É um apartamento com dois quartos. Então, você tem que ali multiplicar esses 800 por, no mínimo, umas 4 rendas e uns 5 calções. Explica pra gente o que é renda e o que é calção. Renda é o valor que você vai pagar o mês. Uhum. É tipo aluguel. É o aluguel. É o arrendamento, é o aluguel. E eu não sabia que as pessoas não sabiam o que era arrendamento. Pois, no Brasil a gente fala aluguel. Aluguel. Eu descobri isso esses dias, inclusive. Então, você vai pagar ali, são os aluguéis do mês. Aham. Se você tá oferecendo 3 rendas e você tá entrando em novembro, você vai pagar novembro, dezembro e janeiro. Ou seja, para você entrar na casa, faz-se um pagamento antecipado dos valores que você pagaria durante Você tem que dar os ali meses. como lugar... e uma coisa muito importante. Muitos. Eu acho que eu nunca peguei nenhum proprietário que não tenha pedido 4 rendas para deixar uma para o final. Porque fica como garantia. Uhum. Ah, mas esse não é o calção, então. Não, vou chegar na parte do calção. Ok. Essa é a renda. Ok. Você vai pagar os 3 primeiros meses e uma vai ficar pro final. Ou seja, quando você for sair da casa, você tem que avisar com um mês de antecedência, você né? tem que avisar com 120, dependendo do contrato, né? Você tem que avisar, você tem que cumprir 1/3 do contrato e avisar com 120 dias de antecedência. Você tem que fazer uma carta, Caramba. enviar para o proprietário ou para o corretor, quem for responsável pelo apartamento, e aí você consegue sair. Ou tem casos, a gente fala assim que é pela lei, Uhum. mas eu acho que tem casos de você pegar, ligar pro proprietário, conversar, contar o que tá acontecendo. Eu tenho certeza que, dependendo do proprietário, Sim. ele vai fazer alguma coisa ali para te ajudar. Sim. Mas pela lei é assim. E aí, o calção é o que serve como garantia que você vai entregar o imóvel do jeito que você entrou. Do jeito que você pegou o imóvel. Uhum. Se você entrar no imóvel, estragar o imóvel, e na hora que você for sair, o proprietário for lá, aí o proprietário vai, faz uma vistoria e fala, olha, eu vou precisar fazer isso, e vai dar no valor de 2 mil euros. De reparo, né? De reparo. Pintura, Tudo. obra. Tudo. Ó, preciso fazer isso, a porta tá quebrada, o vidro tá rachado. Trouxe um técnico aqui, o técnico avaliou e me deu um orçamento de 2 mil euros. Se você deu 4 mil euros de calção... Nossa, e os calções geralmente é nesse preço? Não, tô falando no total. Sim. O calção é no valor da renda. É o mesmo valor do arrendamento. Ok. É o mesmo valor. Mas aí o dono da casa, ele pede X vezes o valor Isso. como calção. Isso. Tanto calção como renda. Ele pede 3 rendas. Então, se o apartamento for 1.000 euros, são 3 mil euros. Aí, 3 rendas e 3 calções. Vão ser 3 mil euros de calção e 3 mil euros de renda. E aí a pessoa já fica logo descapitalizada no começo, Por na isso chegada. que eu falo da questão financeira. E eu falo isso com propriedade, porque eu lido com isso. Eu tenho voz para falar disso, porque eu lido com isso todos os dias da minha vida. E tu acha que é aí que é o ponto onde a pessoa mais escorrega no planejamento. Porque eu entendo a pessoa também, porque eu já estive no lugar e as pessoas que estão fora de Portugal, elas não têm ideia de como
o arrendamento tá e de como as pessoas estão, o proprietário está exigindo na questão das condições. Então, é por isso que eu falo, venha com planejamento financeiro. Fica mais um tempo no Brasil, junta mais dinheiro. Tenho certeza que esse tempinho aí que você acha que, ai, mas eu não vou conseguir mais ficar aqui, eu tenho certeza que vai ser um tempo que vai te ajudar. Sim. Aqui. Pra poder ir pensando, né? Estando lá com a cabeça aqui e se organizando pra isso. Sim. É melhor passar esses perrengues e ainda mais de organização de documento, porque imagina, quando a pessoa vem com essa necessidade de preocupação de diversos pontos e ainda não tem documentação aqui, fica mais Perrengue desafiador. dobra. Porque como que você consegue um trabalho pra poder fazer dinheiro pra poder se resolver nisso? Sim. O perrengue dobra, assim. É porque a gente, assim, a minha situação. Se eu vim com o documento tudo certinho, a ajuda da empresa do meu esposo, se pra gente foi difícil, eu fico imaginando pra quem vem sem documentação. Aí que eu acho que tudo tem que dobrar. É, por Entendeu? isso que também aparece um monte de gente falando mal aí de Portugal, porque não teve uma isso- experiência positiva. Isso me estressa. E você recebe gente lá reclamando, porque a gente que cria conteúdo, a gente quer falar das coisas boas que a gente tá vivendo, claro, uai. E sabe uma coisa que eu aprendi, assim, na marra? A pessoa vem reclamar porque me manda textão. Ai, É. porque Portugal é isso, porque Portugal é aquilo. Eu falo, o que aconteceu? Aí a pessoa começa. Pelo início da história eu já sei. Pelo início da história eu já sei. Mas o que você fez? Como é que você veio? O que houve? Porque aí, às vezes, a pessoa se entrega ali só no jeito de contar a história. É, conta aí um caso pra gente assim, falando fulano, beltrano. É, não posso falar. É, claro. Eu processo, meu bem. Muitas viagens que eu quero não, fazer. não vai perder dinheiro da viagem pra Pra pagar pagar o processo. processo. Uma seguidora, não tem muito tempo isso, uma seguidora me mandou mensagem, inclusive ela me bloqueou, então eu acho que ela não vai nem. Então, ela me mandou uma mensagem falando da questão da escola e do filho. Aí, contando que foi uma situação chata que aconteceu e que isso estava prejudicando. Ela não falou a situação do que aconteceu na escola. E que isso estava prejudicando o trabalho do esposo. Aí eu falei, mas como assim? Aí ela falou, porque o meu esposo também é TI e você fica falando aí que o seu esposo trabalha bem e que aqui dá pra ganhar bem, mas o meu esposo tá aqui há meses preocupado com a situação do meu filho e não consegue emprego. Ué? Aí eu falei, mas por que seu esposo não consegue emprego? Aí ela falou, porque aí ele vai pra entrevista de emprego, aí ele fica nervoso, aí as pessoas perguntam pra ele, e aí agora a gente quer ir embora daqui porque a gente não consegue arrumar nada. Eu falei, mas e você? Seu filho não estuda? Por que você não trabalha durante o dia? Faz um part-time. Mas aí eu tenho que fazer as coisas pra ele em casa, e aí agora a gente fica aqui sem rede de apoio e eu não tenho nada, tá me dando depressão. Eu falei, ok. E como eu posso te ajudar? Falei, entendi. Né? A pessoa às vezes precisa de um psicólogo. Eu falei, entendi. Eu falei assim, mas e o seu esposo? quê? Aí eu tive que perguntar. Eu falei, como é que vocês se sustentam? A família do Brasil tá ajudando. Como que foi parar aqui, né? É o que eu falo. Tu vai ter que ser terapeuta desse povo. Não vou. Tu- não tu- sou tu nem dá- mini. tu dá Sabe quanto que é a minha sessão? R$200. Não dá não. Não dá. Por sessão. Por semana. Por se- Não dá, meu bem. Não É. dá. E é o que eu falo, assim, Portugal é um país muito, muito bom. Eu gosto muito daqui. Eu adoro Portugal. Só que Portugal é pra pessoa que quer. É verdade. O Portugal é um país pra pessoa que quer levantar, que quer trabalhar, que quer correr atrás. A gente tem um salário mínimo baixo? Tem. Mas, cara, acho que se a gente trabalhar, se a gente correr atrás, eu acho que dá pra gente ter uma vida digna. Mas não dá pra você vir pra cá achando que o mundo vai estar ali nos seus pés, que não vai estar. Entendeu? Tem que se preparar, não é? A gente Tem tá que se vindo de preparar. fora. Né? A gente tem que entender, tem que respeitar a cultura do outro, tem que vir com um jeitinho, com calma. Vir estourado também não vai adiantar Tem nada. pessoas barraqueiras assim, é isso aqui. Eu quero isso, quero que aconteça isso, quero assim. Eu falo, gente, não é assim. E aí não foi isso, aí começa Não a falar é, mal. e aí as pessoas vêm com um currículo cheio, com um currículo achando que eu posso. Eu sou aposentado, eu vou chegar, vou acontecer, eu vou fazer isso. Eu falo, meu bem, você desceu do avião, você não é nada aqui. A gente começa do zero, você não tem documento, você não tem CPF, você não tem NIF, você não tem nada. Então, assim, eu acho que pra gente chegar num país novo, pra gente começar uma vida, eu acho que a gente tem que ter humildade. É o famoso, você pode estar lá em cima no Brasil, mas você precisa descer 2 degraus pra poder subir de novo. É o que eu falo muito pros clientes lá da empresa, assim, a gente precisa
ó, acorda. A gente não tá no nosso país, a gente não tá vivendo ali onde conto de fadas. não tá. A gente veio pra um país que, assim, é, a gente precisa de respeito, a gente precisa respeitar se a gente quer ser respeitado. Sim. Porque aqui tem muito disso. Eu vejo muitos jovens no metro, assim, fazendo... Brasileiros, botando caixa de som no alto, assim. Poxa, o metro aqui, eu acho o transporte aqui incrível, comparado ao que eu pegava lá no Brasil. Sim. Aí a pessoa vem pra estrutura, cá, né? aí chega um segurança, aí quer brigar e depois grava a posta e fala que tá sofrendo de xenofobia. Eu fico... Tipo, mas por quê? O que tá acontecendo? Não tô justificando a xenofobia, mas assim, eu acho que as pessoas precisam respeitar mais o país que a gente tá vivendo, sabe? Eu Porque acho. se você veio pra cá, você veio sabendo o que é um país calmo. Que não é um país que a gente, poxa, bota uma caixa de som lá nas alturas, no meio de um metro, 7 horas da manhã. E é o que eu vejo direto. Entendeu? E eu fico muito triste, assim, vendo isso, muito triste, porque aí às vezes a gente vai bater boca com alguém, as pessoas jogam isso na nossa cara. E é realmente o que a gente faz, porque as pessoas fazem. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam, antes de exigir respeito, as pessoas precisam respeitar o lugar que a gente tá. Essa necessidade de saber respeitar e de considerar isso no planejamento é essencial, não é? Para a gente manter Portugal um lugar seguro, um lugar calmo e que seja confortável. E aqui eu destaco uma atenção para você que está vendo Portugal, pense várias vezes antes. Tire suas dúvidas, consuma bastante conteúdo sobre e de diversos pontos. Não se alimenta só de uma determinada Isso é muito fonte. importante. Não é? Porque às vezes eu vejo isso também aqui como responsável do estúdio em Portugal. Nosso conteúdo é muito direcionado ao estudo, à pesquisa, e tudo que a gente traz aqui é muito justificado ou academicamente, ou nas notícias, nos portais de grande relevância e de informação que são verídica. Mas eu vejo tanta gente falando tanta asneira por aí, e às vezes as pessoas assistem isso, muda a vida para um outro país. Eu não sei como que as pessoas têm coragem de fazer isso, de mudar a vida para vir para um outro país baseado num único vídeo que ela viu na internet. Sim. Tem sempre ali algumas opiniões. É igual... É bem parecido quando a gente tá doente, a gente quer uma opinião de vários médicos, sabe? É isso, tipo, pesquisa. Nossa, tem vários vídeos tão legais na internet de pessoas, sabe? Cheias de conteúdo, tão legais. Então, assim, eu acho que é legal... Por exemplo, segue você que você dá dicas sobre estudo. Segue fulano que dá dicas mais sobre imigração. Segue outro que dá dicas sobre casas, apartamentos. Outro sobre maternidade. Então, eu acho que tenta filtrar pessoas com essências legais, sabe? Sim, e Pra que você poder- se identifique, não é? Que tem faça isso também. sentido. Porque isso vai muito da personalidade também da pessoa, né? Do que é Sim. que ela mais se identifica ali. Sim, eu parei de seguir muita gente desde quando eu cheguei daqui do Brasil, porque eu seguia pessoas lá e eu achava que endeusava Portugal, falava, nossa, é incrível, e cheguei aqui e não era bem isso. E eu não joguei hate, não fiz nada. Falei, vou parar de seguir, porque não eu não me identifico com isso. E aí parei de seguir e hoje vivo a minha vida, crio o meu conteúdo, diferente das outras pessoas, dessas pessoas. E eu acho que é isso. Eu acho que você tem que seguir também com quem você se identifica. Claro. Dos perfis, assim, que você acompanhava, os positivos, que você acompanhava, assim, do seu planejamento, que você lembra agora que você já teve a oportunidade de conhecer aqui, pessoas, assim, que vale a pena a gente seguir. Aí eu acho que comecei a seguir no YouTube, depois eu fui, acho que só tem uma pessoa, na verdade, e eu já conheci pessoalmente, que é a Elo, a Elo Assunção. Eu acho que eu seguia muito ela no YouTube, via muitos vídeos, e aí comecei a seguir no Instagram. E fui no encontrinho dela em Leiria que ela fez, de Pride Influencers e tal, e aí lá eu conheci. E aí lá eu conheci também várias outras. E tem outras que eu não conhecia, que nem criavam conteúdo ainda, chegaram aqui em Portugal depois de mim, e começaram a criar conteúdo que hoje eu me identifico muito mais, e assim, são pessoas que viraram minhas amigas. Isso é muito legal da internet também, né? Ela te traz muitos amigos. Muitas conexões, né, que Sim. são feitas ali. E o mais legal é que quando a gente rompe essa barreira do digital e transforma isso Sim. em amizades, não é? Ainda é mais muito legal. para criar uma rede de apoio. Você sente Nossa. que hoje você é mais atendida no sentido de rede de apoio? Sim.
Conta, Teve conta. um dia. Teve um dia que eu mandei. A gente tem um grupo, eu e duas meninas. Pode falar o nome? Pode, né? Pode, A Thalita e a Lorena. A Thalita que já veio aqui. E a gente tem um grupo, nós três. E aí eu mandei uma mensagem, acordei um dia falando: eu não vou mais criar conteúdo, vou desativar meu Instagram. Eita. Comecei a falar um monte de coisa. E, tipo, deixei meu telefone de lado. Daqui a pouco a Thalita me ligou. Aí eu não ia atender. Aí ela foi de continuar assistindo. Aí eu: alô? Aí ela: o que foi? Aí eu não quero mais criar conteúdo. Interessante. Juro, eu fiquei uns 2 minutos chorando. Ela não conseguia falar, que eu só chorava. Aí eu: não, calma, deixa eu chorar. E ela: Fernando, o que tá acontecendo? Aí eu não sei. Não, mas assim, é porque é uma pressão Aham. tão grande da internet. E eu que não tenho rede de apoio materno, né? Só tenho ali o meu esposo. Então, assim, tem dias eu trabalho muito o dia todo. E eu falo, cara, tem semanas que eu fico uma semana sem postar reels. Mas é porque eu não dou conta, eu não consigo. E essa pressão de não dar conta, isso me destrói. É uma coisa, assim, que acaba com o meu emocional. Caramba, vamos ver o material aí de Reels dela? Que a gente também buscou aqui uns Reels. Ai. Eu tenho aqui uns Reels, vamos ver aí. A nossa produção vai colocar aí. Já tô sabendo que a família... Ó, Ah, esse isso foi aí é o meu quê? primeiro. Seu primeiro vídeo? Nem criava conteúdo ainda. Olha, botou... Olha ela Olha, ali tem muito tempo já na isso. ponte. Essa ponte ficou fechada aí bastante Foi. tempo de reforma. Olha, meu esposo gravando rápido, eu não sabia nem gravar. Eu falava, vai, grava de qualquer jeito. Esse foi o primeiro Reels. Foi porque tive que ficar 30 dias de quarentena no Airbnb. Aham. E aí foi quando eu pude sair, eu falei assim, vamos gravar. Aí esse foi o primeiro. Foi logo quando chegou da pandemia. Depois eu tô vendo aqui que o pessoal também, a família já viajou pra Disney. Já, fui pra Disney Paris. Ó, pera isso com a família. Eita, foi o da Disney, que legal. Foi. Ele já foi 2 vezes, eu só fui uma. Olha a alegria dele, cara. Não, a gente tem que receber teu filho aqui no podcast, hein? Que E ele já mudou pra caramba. eu já quero receber e tô aqui Meu pra esposo saber. de Flamengo, olha, gente. Eita. A gente tem mais coisas aqui, ok? Informações sobre a escola, memórias. Vai botando aí pra gente. Ai, foi. Isso aí é sobre a escola. Foi que a escola emprestou, né? Não deu, na verdade, emprestou o notebook pra... Esse é o nome do teu filho? Vem com o nome dele? ali? Heitor. Não, eu que colei. Ah, ok. Eu que colei. Pensei que já era personalizado. Não. Até eu falei, caramba. E aí a escola empresta o computador pra ter aula de TIC. Tique. Eu acho que é tecnologia. Agora eu não lembro. Deve ser tecnologia da informação. São alguma coisa. Internet também. Vem um chip, vem carregador, vem fone. É incrível, gente. A estrutura aqui da escola é surreal. E ele, vem tudo. Vem o adaptador. Caramba. Aí depois que ele terminar os estudos, aí ele Aí a vai gente tem que entregar devolver. isso. Aí olha ele. Olha. Que lindinho. E ele adora. Aí vem dentro de uma mochila. Aham. E aí você tem que colocar um chaveiro de identificação, né? Pra professora saber que aquela mochila é da É criança. da criança. E aí ele vai. É a mochila dele da escola e toda segunda ele tem aula. Ah, uma vez na semana. Uma tem vez aula na com semana. Aí tem que levar o computador sempre carregado. Aí domingo eu já deixo carregando e aí ele leva na segunda-feira. Que legal. Aí tem uma hora de aula. É muito no legal. computador. E aí ele chega em casa falando, mamãe, Chega. aprendi isso e aquilo. Aí ele falando, a professora na primeira semana botou a senha pra ele. Aí ele, mãe, agora meu computador tem senha. Aí eu, senha? E eu falei, puta merda, eu falei, vai ser uma confusão, tu não vai lembrar. Aí ele, claro que eu lembro, mãe. Sabe qual é a senha? Aí eu falei, qual ele? 1, 2, 3, 4. Aí eu, tá. Eu falei, então tá bom. Ele, mãe, não pode esquecer, tá bom? Aí eu, ok, não vou esquecer. Legal. Uma curiosidade também é que os filhos têm que ter o seu próprio quarto, né? Tem uma coisa aqui, né? Eu acho certo também, né? Uhum. Mas assim, claro que tem famílias que não têm condições, né? Quando chega aqui. Mas ele tem o dele. E eles se Entendeu? sentem super já independentes, assim, Total, não é? Já total. sabe a senha do computador, já tem um computador. Já, e ele fica lá no quartinho dele. A gente comprou o PlayStation 5 pra ele. E aí ele fala, eu tenho meu PlayStation 5, eu tenho meu computador. E ele fala que ele trabalha igual o pai dele, porque o Júnior trabalha no computador. E aí ele fala, hoje eu vou trabalhar igual meu pai. Aí eu falo, tá bom, vai lá, mexe. Aí eu deixo ele mexer um pouco, mas depois guardo, porque eu tenho medo de destruir. E, o importante, qualquer coisa que aconteça com o computador é da nossa responsabilidade. A gente que paga, qualquer coisa que aconteça.
Então eu nem Mas é o deixei ele mínimo mexer. também, né? Que, tipo, já vem o negócio Já tudo veio tudo pronto. completo, eu não precisei pagar nada. Aham. E eu falei, não, então nem deixo muito, sabe? Eu Sim. deixo ele mexer ali e depois eu guardo. E aí eles fazem trabalho de escola pelo computador. Não, ainda não veio o trabalho de casa da escola, eles fazem na escola. Eles estão no processo de aprender a ligar, mexer na configuração. por Isso é muito enquanto. legal, porque, né, as crianças já vão tendo aí uma literacia de como Sim. saber mexer com esses equipamentos tecnológicos. Eu acho incrível também. Muito bem pensado. Olha, mas tem mãe. Elas pegaram o computador depois que a professora falou que era obrigatório. Mas elas não queriam pegar o computador. Porque falaram que não apoiavam na época, quando começou as aulas, que não queriam o filho com computador e tal. E aí eu fiquei meio assim, aí ela falou, não vou pegar, meu filho. Eu fiquei meio assim, porque eu falei, poxa, a criança vai ver todo mundo na turma com computador. Sim. A criança vai ser a única que não vai mexer, mas a professora depois falou que era obrigatório, que todos tinham que aprender, e aí ela foi e pegou, que ela não ia pegar. Caramba. Nossa, comenta aí, você que é mãe que tá assistindo esse episódio, você é a favor ou contra a literacia digital das crianças nas escolas públicas? Tá? Faz até uma tese de mestrado. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Que isso, hein? Olha, a gente já tá chegando ao final, o tempo voa aqui Ai, no foi nosso podcast. E você também aí que não conhece a Fê, tá conhecendo agora pelo episódio, tá todas as redes sociais dela aqui no descritivo do vídeo pra você conhecer, visitar, trocar ideia com ela também, não é? E qual que é aquela mensagem, Fê, que você deixa pros papais e mamães que estão assistindo lá, que estão ainda no planejamento ou estão descobrindo Portugal agora, se sentem ali um bocado inseguro com algumas questões? Valeu a pena até aqui? Sim, com certeza, assim, é o que eu falo sempre. Toda vez que eu passo algum dia com perrengue, algum dia difícil, eu lembro o porquê que eu estou aqui, o porquê que o porquê que eu luto todos os dias. Eu acho que sem dúvidas é pela segurança e educação do meu filho. Então eu tenho certeza que eu não preciso gastar rios de dinheiro numa escola para o meu filho poder ter um ensino bom. Então, assim, se você tá pensando vou, não vou, faz um planejamento e venha, porque eu tenho certeza que vai valer a pena pro seu futuro, pro futuro do seu filho. E isso eu digo porque eu vejo já, assim, a evolução do meu filho na escola e tudo que vocês viram aqui, tudo que eu falei, que o meu filho tem, sem eu precisar gastar rios de dinheiro pra ele ter o que ele tem. Sem contar uma formação que ele tem línguas na escola já? Tem. Já? Não, ainda não, mas vai ter, acho que a partir do 3º ano, se eu não me Sim, essa engano. internacionalização, né? Tá preparado para o mundo, pensar Sim. que é muito além do Portugal. Portugal, não é? Tá na Europa e permite essa livre circulação para outros países. Eu Ainda acho que tem isso. Se você tá aqui, com certeza vai ser muito mais fácil você ir daqui pra um outro país do que você tá no Brasil e ter toda aquela parte burocrática, fora que é tudo mais caro, né? É verdade, é uma expansão da consciência de um nível assim que eu sou muito grato a isso, né? Uma das coisas que mais me encantou assim Sim. quando cheguei em Portugal é justamente essa expansão do nível de consciência. Eu que vim de Caxias, meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa, e chegando aqui, percebendo isso e observando que tem vários países para visitar, várias viagens É incríveis incrível. para fazer. Eu já fui, já fui pra Londres, fui pra França, fui pra Itália, fui pra Barcelona. Você já tinha Incrível. imaginado isso quando tava lá em Realengo, né? Que tu falou? Eu era de Padre Miguel, na verdade, Bangu, tá? Quente pra caramba. Bangu. E aí, quando eu casei, eu fui pra Realengo, ali pra Magalhães, que era onde meu esposo morava. E aí, eu fiquei um tempinho ali. E de lá que eu vim pra cá. E lá você não imaginava essa Europa toda disponível assim pra circular. Não, pô, não imaginava, portanto que eu não falei sim de cara. Eu não falei sim, eu falei não. E depois que eu comecei a pesquisar, que eu vi que eu falei, não, vai ser uma oportunidade incrível pra mim, pro meu filho. E eu tenho certeza, pro meu esposo também, portanto Sim. que meu esposo evoluiu muito na área profissional dele. Então, eu acho que foi bom, incrível pra todo mundo. Por isso que o meu recado foi, se você tá com medo, venha com medo mesmo. Venha com medo, porque o medo ele vai sempre existir. Legal. Ele vai existir. Olha, um presentinho especial pra você que participou. Ai, meu Deus! O nosso avião dourado. Que É incrível! o símbolo aqui do estúdio em Portugal e eu acho que é um símbolo que todos os imigrantes levam no coração, não é? Porque quando a gente entra dentro de um avião, muitas coisas entram na nossa cabeça também, não é? Sim. Aquele tempo de viagem ali passa tanta coisa, Sim. tanta insegurança, tanta...
Medo do desconhecido, do novo. Novo. E ao mesmo tempo um sentimento de gratidão por estar vivendo tudo aquilo ali. Sim, é muito emocionante esse momento. Quem já viveu sabe, quem ainda não viveu vai saber. Vai viver, vai se viver, prepara. se prepara com planejamento. E esse é um presentinho especial pra você lembrar eu aqui amei. da nossa entrevista, Foi do primeiro incrível. podcast, não é? Sim, O primeiro a meu gente nunca primeiro, tá? esquece. Já estou aqui aberta para ser convidada de novo. É isso aí. Olha, Fê, muito obrigado pela sua Obrigada a participação. você, foi incrível. É sempre muito bem-vindo aqui no nosso espaço, no nosso Amei. estúdio, tá? Que precisar é só contar com a gente. E É você isso. que tá assistindo de casa, toda semana um novo convidado super especial aqui no nosso Portugal Podcast. Eu te espero no próximo episódio para conhecer outras histórias aqui no Portugal Podcast. Até lá. Tchau! Tchau, tchau.